Vocês estão bom? Eu sou o André. Eu sou a Vitória e esse é o Conhecendo São Paulo. Hoje o nosso vídeo é aqui no Museu da Imigração, que fica na Moca. Esse museu custa R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Nós vamos deixar o endereço para vocês aqui embaixo. Aos sábados a visitação é gratuita e vale bem a pena conhecer também. Aqui eles mostram utensílios originais que o pessoal usou na época da imigração. E aqui é o lugar original onde as pessoas chegavam do Porto de Santos, ou às vezes de trem, que chegavam de trem de Santos até aqui. É o lugar onde realmente eles ficavam na cidade de São Paulo. O museu é bem legal, vale bem a pena ser conhecido. Ele conta toda a história da chegada dos imigrantes no Brasil e no mundo inteiro. Ele conta a história não só da Itália, como de outros países também, mas em São Paulo também existe o Museu da Imigração Japonesa, que a gente vai deixar o link aqui pra vocês, que a gente já gravou lá na Liberdade. De quebra, você tem um trenzinho que você pode pagar uma passagem, a gente vai levantar o preço, lá no meio do vídeo a gente coloca, e você pode andar nele por um pequeno espaço, que é um trem de época onde você entra no clima. E você pode alugar algumas roupas para fazer um book de fotos aqui também. Outra coisa legal que tá tendo aqui no museu é uma intervenção do Cobra. Ele fez alguns banners e algumas pinturas de imigrantes do mundo inteiro que chegam aqui no Brasil. Então tá bem bonito, ela não é permanente, mas vale bem a pena conhecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos. Deixe seu like e vem com a gente conhecer mais esse museu em São Paulo. Não esquece de seguir lá no Instagram também. Vem com a gente. Logo que você sobe a escada do lado direito, tem essa exposição, que ela fica no espaço onde o pessoal que chegava imigrado vinha se registrar. Essa exposição foi feita por 3 artistas, um venezuelano, um do Congo e um do Brasil. E ela mostra a diversidade das pessoas que chegam no Brasil, principalmente dessas regiões, em busca dos seus direitos e de uma nova vida. Assim como há quase 100 anos atrás, os imigrantes italianos chegaram aqui também em busca de uma nova vida. E ainda aqui no segundo andar, nós temos uma história da diáspora humana. Isso vai muito lá para trás, muito tempo atrás, onde aqui apresenta uma pequena história sobre a imigração humana e como foi colonizado e populado todo o mundo. Então, aqui vai começar com a história do Homo erectus há 2 milhões de anos atrás, depois vai para o Homo sapiens, depois vai para o Australopithecus e por aí vai, até chegar ao que somos hoje. Então aqui vai mostrar toda a imigração. Como se chama? O Museu da Imigração. Eu acho que é uma boa sacada mostrar essa história logo na entrada do museu. Então aqui vai mostrar toda essa história de como começou a imigração no mundo propriamente dito. A imigração, ela faz parte do humano. Começa você saindo da casa dos seus pais, depois eventualmente saindo da sua cidade, ou talvez até saindo do seu país. Mas isso faz parte da vida humana. Então aqui traz uma história de mais ou menos uns 10 ou 15 minutos que mostra isso pra gente. É muito bacana mesmo, logo na entrada. Quando você subir a escada, logo à esquerda, você vai encontrar essa primeira exposição que vai contar o princípio da imigração.
muito importante a gente dizer que é um museu. Aqui está mostrando. Muitas pessoas que seguem a gente são religiosos. E aqui fala sobre a evolução. Aqui mostra a evolução. A gente já está falando do Homo erectus e toda a evolução do ser humano. Aqui não estamos falando de religião, e sim mostrando para vocês o que é o museu. Vamos lá dar uma olhada. A arte e demográficas para todo o continente africano, Oriente Médio e a Europa. O Homo sapiens não parou. Chegou. Ao lado da sala da diáspora, que a gente acabou de mostrar para vocês, tem a imigração no Brasil. Como a imigração começou no Brasil lá em 1500, mas também mostra os povos originários, ou seja, os indígenas que aqui já viviam antes dos portugueses chegarem. E aí vai mostrando passo a passo de como foi a introdução do português no cotidiano dos indígenas. E também, com o passar do tempo, mais ou menos uns 70 anos depois, a chegada dos navios negreiros para os escravizados que aqui iriam viver por muito tempo, e a história vocês já conhecem. Aqui conta uma história que os navios negreiros traziam os escravos para cá. Escravizavam os índios, escravizavam os negros, mas também conta uma história que muito é apartada do que a gente conhece, do que a gente conheceu na escola, que é que os próprios negros na época vendiam negros para a escravidão. Então é um lugar que te faz pensar sobre toda a história do nosso Brasil, que não eram apenas os europeus que sequestravam os negros para trazer de escravos. Tinham muitos negros que vendiam negros naquela época para a escravidão. É bem legal essa visita, faz você pensar bastante. Nessa próxima sala, ela conta o contexto das hospedarias não só no Brasil, mas no mundo, para todas as imigrações que existiram. Então aqui no Brasil a gente não teve só essa hospedaria aqui de São Paulo. Essa aqui de São Paulo realmente ficou mais famosa por ser São Paulo, pelos imigrantes italianos chegarem aqui em grande massa para trabalhar nas lavouras de café. Mas a gente teve hospedaria no Amazonas, na época do ciclo da borracha, no Pará, em Minas Gerais, na época do ciclo do ouro, e por aí vai. E aqui desse outro lado, eles mostram as hospedarias no mundo, no contexto das coisas que foram acontecendo no mundo que precisaram de imigrantes para trabalhar e por aí vai. E elas são todas interativas. Aqui no caso ela mostra de Gênova. Quando você clica aqui, ela vai aparecer as bolinhas, e aí, por exemplo, eu vou escolher Gênova, aqui. E ela vai mostrar todo o contexto histórico do porto de Gênova, que foi movimentado na Europa, porque era o principal porto de partida da população do norte da Itália para os outros países europeus. E por aí vai. Assim como se eu voltar aqui, tem o de Kobe, que fica no Japão. E aqui ele mostra já a hospedaria dos imigrantes no Japão. E por aí vai. Com a lei de incentivo à imigração que tinha na época no Japão, para a população sair de lá para trabalhar. Esse museu é muito legal. Agora nós estamos num setor, numa exposição médica dentista, odontologista, numa época onde o barbeiro era o odontologista. Então aqui nós vamos encontrar coisas de barbearia e coisas de odontologia daquela época, com algumas fotos que mostravam quando os imigrantes chegavam no Brasil, toda a parte de dentes e de cuidados dos dentes, precário, lógico, na época, o que eles tinham quando passavam por aqui. Eu tenho certeza que ali mais pra frente tem até a parte da higienização, onde eles faziam, tinham que cortar a barba até por conta de piolho. É verdade, dá uma olhada. O mais legal é que são ferramentas originais que eles usavam na época.
permanente que tem aqui no museu. Antigamente, esse espaço todo era um pavilhão cheio de camas, onde o pessoal ficava hospedado. Hoje, essas camas são originais e aqui também tem ferramentas da época, peças da época e cartas que os imigrantes escreviam para suas famílias, tanto de lá, quanto as vindas de lá, quanto do Brasil para fora. E aqui também, a gente estava comentando, em 2019, se eu não me engano, ou 2018, teve uma prova do Masterchef que aconteceu aqui. Para quem gosta de Masterchef, vale a pena. Vou deixar qual foi a temporada depois. Essas cartas que nós temos aqui, nessas gavetas, como a Vitória disse, são cartas originais. Tudo que tem aqui é original, tudo. Algumas dá para você ler, outras nem tanto, porque a letra é diferente, apesar de ser o mesmo português, outras estão em outros idiomas. Essa aqui, por exemplo, ela conta uma história muito comum aqui, de um imigrante que veio da Itália que estava aprendendo a falar português. Então ele conta para a família dele como que foi chegar aqui no Brasil sem absolutamente nada, sem nenhum dinheiro, somente com a roupa do corpo, por ter passado vários dias dentro de um navio e ter que dormir nessas camas, sair de casa para um novo mundo, por uma tentativa de vida melhor. A gente julga, a gente não julga. O que a gente faz? A gente se arrepia por ler essas histórias que muitos de nós, provavelmente, os nossos parentes já passaram por aqui. Essa é a área do refeitório. Todas essas mesas aqui, claro, e muito mais, enchiam de pessoas, enchia de gente para vir comer, às vezes única refeição do dia. E é fácil lembrar dos meus avós. A família da minha mãe, meu avô era uruguaio, indígena uruguaio, minha avó argentina, mas a parte do meu pai, da minha avó, pessoal da Espanha, Gibraltar, hoje uma colônia inglesa, e do meu avô da Itália. É fácil tentar olhar aqui e ver se eu acho alguma coisa deles. Vou achar? Eu acho que não. Mas lembrar deles me traz um aperto no coração. Todos eles já foram embora hoje. Minha avó recentemente, mãe do meu pai, minha outra avó, mãe da minha mãe. Traz um arrepio no coração quando a gente tentar ver isso aqui. Claro que da família da minha mãe não vou encontrar, mas da família do meu pai pode ser que sim. Essa segunda parte do museu, que é o lado oposto àquele que a gente acabou de mostrar para vocês, assim como no Banescão e no Museu do Café, que a gente foi e vai deixar o card, aquele card para vocês, talvez desse lado, talvez desse, não sei, não lembro. Ele traz a história do café. Os imigrantes italianos, eles vieram muito para o Brasil por conta do café, para trabalhar aqui em São Paulo, na região do Oeste Paulista. E aqui atrás ele traz as ferramentas, mostra o cotidiano e também conta em algumas cartas, principalmente uma que tem aqui na sala do lado, como foi a vinda dessas pessoas para o Brasil, como era a estrutura que elas viviam e por aí vai.
estamos do lado da linha 710 da CPTM, onde liga Jundiaí até Rio Grande da Serra. E aqui do lado, para quem já passou nessa linha, consegue ver uns trens do lado direito, um pouquinho antes de chegar no Brás. Uns trens antigos, uns trens de época, onde é o Museu da Ferrovia. Então você pode visitar somente sábados, domingos e feriados pelo preço de R$25, 25 A 30. 25 a 30 reais, e você paga meia entrada. Você pode pagar meia entrada. É uma Maria Fumaça de verdade, que ela deve rodar mais ou menos uns 200 metros. Mais ou menos uns 200 metros ela vai e volta. Ali tem um pouco do carvão que ela joga. Nós já tínhamos vindo aqui e ali fica muito quente na hora que ela para. Ela fica muito quente. Nós íamos gravar, mas infelizmente hoje o trenzinho não está funcionando. São duas categorias de vagão, como se fosse a primeira e a segunda classe, que seria 25 a 30 reais, a diferença simbólica mesmo para mostrar o que era da época. E é uma Maria Fumaça de época, de verdade. O Museu do Trem, lá no fundo tem um restaurante que é dentro de um vagão. Hoje está fechado também, infelizmente. Nós íamos comer, nós estamos com fome, nós íamos comer, mas também está fechado. Vale a pena vir aqui também. Isso aqui fica no fundo do Museu da Imigração. Quando você vai, todas aquelas exposições que nós mostramos, você vem, um pouquinho depois da entrada, vem para o fundo que você tem aqui. Se você não sabe onde está, pergunta ali pro pessoal onde está a estação ferroviária, que você vai chegar aqui no Museu da Ferrovia. Aqui na estação ferroviária, logo na bilheteria, você tem um estúdio de fotos, onde você pode alugar roupas de época. Inclusive, para tirar as fotos, eu não sei se pode andar no trem com a roupa de época para entrar no clima, mas você consegue tirar algumas fotos. Eu não vou deixar o preço aqui porque, bom, ele é bem variado de acordo com a roupa que você aluga. Tem cartola, tem vestidos para as mulheres, aqueles vestidos longos, grandes, bonitos, e tem as roupas dos homens de época. Bom, vai de você se você quer alugar e tirar uma foto dessa ou não. E nesse corredor, onde tem o nome de muitos, na verdade o sobrenome de muitos imigrantes no Brasil, onde talvez esteja o meu e o seu também, nós encerramos o vídeo de hoje. Aqui eles entalharam em madeira, é bem bonito de ver, e se brincar você passa horas aqui procurando seu sobrenome para saber se tem também, entalhado de diversos imigrantes que chegaram aqui. Esse aqui é um dos museus mais gostosos que a gente já foi, um dos museus mais diferentes e que mais fez a gente pensar durante toda a história do nosso canal. Ele conta a história não só do Brasil, mas também do mundo, de várias pessoas que mudaram de seus países em busca de uma vida melhor, para fugir de guerras, para fugir da fome, para fugir de diversas coisas, assim como ainda existe hoje em dia. A gente até brincou que antigamente as pessoas fugiam das más condições de vida da Europa para vir para o Brasil, e hoje em dia o ciclo inverso está acontecendo, as pessoas estão saindo do Brasil em busca de melhores oportunidades na Europa. Com toda a crise do mundo, a gente não sabe onde está o melhor lugar para ficar, não. Então, cada um decide para onde vai. Então, nós ficamos por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e assine o sininho de notificações. Vem com a gente que a gente vai mostrar muitos outros museus de São Paulo, ainda que São Paulo é recheado de museus. E tem muito mais conteúdo para vir por aí. Um beijo E até o próximo. Tchau! Tchau!